Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rômulo. Eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, sou semioticista e aqui é o canal Teolitérias. De para que serve a semiótica? Então essa é a questão que a gente vai tentar responder. Eu vou tentar trazer de uma forma bem dinâmica para que a gente possa entender. Bem, pessoal, então para que serve a semiótica? E eu vou pegar um ponto de partida conectado à minha prática, né? Nós somos seres consumidores de cultura. Nós consumimos cultura. Ultimamente consumimos menos cultura, né? Infelizmente, porque a cultura ela dá sentido para a nossa vida sem precisar das regras dessa nossa vida, que é o dinheiro, né? Que é o excesso de autocomiseração, que é o excesso de autopiedade, que é o excesso da atenção das outras pessoas. A cultura ela nos acalma de modo muito eficiente. E aí a cultura, a gente consome cultura. E a gente precisa basicamente a postura de fruidor. O que é fruidor? Seres que procuram sentir prazer com a cultura. Então a gente vai na experiência do cinema, assiste um bom filme, a gente escuta uma boa música, a gente lê um bom livro e tal. Só que nessa produção cultural, né, nós podemos usar a semiótica a partir do momento que a gente tenta explicar aquela produção feita de linguagem não natural. Então, quando há uma produção humana, há uma inteligência humana ali aplicada na linguagem, ela sai da linguagem natural, da realidade natural do universo, e ela é processada pelo homem com intenções de expressão, com intenções de linguagem cultural, e a gente vai querer explicar isso, a gente usa a semiótica por quê? Porque a semiótica vai nos trazer ferramentas, algumas ferramentas, né, dentre várias que eu poderia mencionar, mas ela traz algumas ferramentas que vão ajudar a gente a construir um discurso sobre aquele objeto cultural. Então, nós, pessoas comuns, nós, quando assistimos um bom filme, quando escutamos uma boa música, nós produzimos discurso sobre aquilo. Esse discurso pode ser meramente descritivo, ou esse discurso pode ser explicativo, aí há uma intenção de fechar a leitura. Crítico, quando eu uso a teoria para descobrir aspectos onde eu vou comentar e vou impor juízo de valor ali. E até educativo, quando eu aplico ali uma energia de análise tentando decodificar aquilo para os meus alunos, como eu tento fazer aqui nos vídeos no canal no YouTube, que tem uma dinâmica diferente do que na sala de aula e que tem uma dinâmica diferente na escrita e uma dinâmica diferente na hora de fazer a pesquisa. Então esse comportamento, a semiótica, ela contribui, porque ela vai nos trazer ferramentas para isso. E aí quanto mais eu vou tendo exigências técnicas para explicar os objetos construídos pela linguagem humana, mais eu vou ter os recursos da semiótica. E a semiótica ela pode me proporcionar N situações. Então, eu posso, por exemplo, pegar elementos como signos constituintes de um objeto e posso tentar trabalhar, por exemplo, o inconsciente, a interpretação, melhores interpretações. O inconsciente. Interpretação é quando eu penso que estratégia que é utilizada e que efeito que eu tenho. Que estratégia que eu uso de linguagem e que efeito que eu tenho lá na ponta. É bem interessante. A estratégia e o efeito lá na ponta, isso é muito bacana. Outro, inconsciente. A gente está lidando hoje com universos de inconsciente. Nessa era da pós-verdade, todo mundo acredita em si mesmo. Todo mundo acredita nas suas próprias convicções. Então, de que modos nós construímos recursos e estratégias. E a semiótica percebe isso, ela pode até ajudar a construir, e que essas estratégias criem efeitos inconscientes
icônicos ou quali-icônicos na nossa cabeça, fazendo a gente manter as nossas crenças, dificilmente destruir as nossas crenças. A gente está mais apto a manter as nossas crenças do que sempre refletir e repensar as nossas crenças, porque repensar significa dizer estava errado ou não era o caminho correto. E a gente tem... É um sacrifício muito grande para a nossa sociedade hoje, de repente, falar sobre isso. Aceitar e acatar isso aí. Ok? Assim como a semiótica de bases francesas gramscianas, que estuda o percurso gerativo do sentido, na base, nós sempre temos uma relação entre um objeto, entre pessoas. Então, e dessa relação entre perder alguma coisa, entre ganhar alguma coisa, a gente impacta na narrativa, impacta na estrutura. Então, descobrindo essas camadas profundas, tentando compreender melhor o posicionamento das estratégias. E, de certo modo, a gente pode resumir dizendo que quando nós conhecemos algumas estratégias e quando a gente tem um olhar semiótico, nós estamos simplesmente tendo um pensamento metacrítico sobre a linguagem, não convencional, e percebendo que ela possui recursos estratégicos e que ela pode construir automaticamente efeitos de sentido. E essa visão é uma visão madura, que a gente pode ensinar na escola, que a gente pode ensinar no meio docente, que a gente pode ensinar no meio cultural comum, mas que são ferramentas de alto poder, são ferramentas de alta precisão analítica e que nos faz pensar, né? Então, é muito importante a gente entender isso, que são ferramentas poderosas para entender os propósitos discursivos através de N elementos, através do percurso gerativo do sentido, do destinador manipulador, né? Da tensividade, do close Weber, por exemplo, da iconicidade, das tricotomias, né? Das teorias do interpretante, das análises discursivas, das análises enunciativas. Então é um universo enorme que nós temos, tá? E que eu quero trabalhar muito nesse canal. A gente só está começando, eu estou criando uns fundamentos disso aí, claro, com muita simplicidade, com muita humildade, porque isso requer um trabalho gigantesco que talvez eu não consiga fazer isso, mas eu quero gradativamente construir um universo teórico para a gente aplicar a semiótica em muitas coisas interessantes. Então a gente pode aplicar hoje a semiótica na arqueologia. Então quando a gente vai passear, vai viajar, vai numa igreja, e a gente vai numa igreja antiga, vai num templo arqueológico, e a gente pode usar a semiótica ali, criar padrões, observar padrões, ou criar uma série de vídeos que eu quero fazer aqui, como também aplicar a semiótica na arquitetura, né, barroca, por exemplo, entendendo padronagens, entendendo isotopias, assim como a gente pode aplicar a semiótica, como nós temos o projeto de pesquisa, inclusive segue aqui na descrição do vídeo, estudando o artesanato e estudando a iconografia indígena, que eu acho isso fascinante. Ok? Bem, pessoal, acho que deu pra gente pelo menos remexer alguma coisa aqui, né? Para o vídeo não ficar tão extenso.